Olá pessoal, tudo bem? Vamos só aguardar uns minutinhos aí até fechar as 3 horas e a gente já vai dar início aí ao nosso webinar. Então vamos lá, então pessoal, boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu faço parte do sucesso do cliente Bling. Preparamos esse webinar de boas-vindas para você que está entrando agora no nosso sistema. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a quem disponibilizou um tempinho para estar aqui conosco. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dos passos iniciais e dar algumas dicas de como começar da melhor forma possível a utilização do sistema no segmento de serviços. Não vai durar mais que 1 hora. Se surgirem alguma dúvida durante o webinar, podem perguntando no chat que o pessoal vai respondendo. Primeiramente, então, falando sobre serviços, a gente precisa entrar no assunto de nota fiscal de serviço, que é a nossa NFS. Tá? O primeiro passo para fazer a verificação se é possível ou não fazer essa emissão, a gente precisa entrar nos nossos manuais e consultar para ver se a prefeitura da cidade de você se encontra integrada conosco. Então, aonde a gente vai conseguir localizar essa informação? Aqui no menu Manuais, se a gente procurar aqui por lista prefeituras, a gente já nesse primeiro artigo a gente já consegue visualizar quais são todas as prefeituras que fazem essa integração conosco. Tá? Então, a gente tem alguns tipos de integração. A gente tem algumas integrações que são via Web Services, integração via arquivo XML e integração via arquivo TXT. O que muda entre uma e outra? A integração via Web Service, a gente já consegue mandar a RPS. O que é a RPS? É o Recibo Provisório de Serviço. Então, toda nota fiscal de serviço, ela acaba gerando uma RPS. Então, obrigatoriamente, se eu tenho uma RPS, eu tenho um prazo de até 10 dias para fazer o envio para gerar a partir desse RPS uma nota fiscal de serviço. Então, quando a gente fala de integração com Web Services, isso significa que esse RPS gerado pelo Bling já é enviado automaticamente para a prefeitura. E aí a gente vai ter alguns cenários possíveis. Por exemplo, a gente tem algumas prefeituras que já vão transmitir a nota fiscal de serviço, tem outras que você vai ter que entrar no site da prefeitura e fazer o envio dessa nota. Então, cada caso vai ser um caso, conforme a situação. Já a integração via arquivo XML, ela é uma integração onde o quê? O Bling vai gerar esse XML, esse arquivo do RPS, e a partir desse arquivo, a gente vai mandar para o site da prefeitura num processo de importação, e aí lá no site da prefeitura a gente vai fazer o envio da nota fiscal de serviço. E a mesma coisa ocorre
quando a integração é via arquivo TXT. Só que ao invés de gerar um XML, a gente vai gerar um arquivo TXT, só vai mudar a extensão desse arquivo. Então, a partir desse arquivo, entramos no site da prefeitura e aí, a partir do site da prefeitura, a gente consegue fazer o envio da nota fiscal de serviço. Esse prazo de 10 dias, então, lembrando que todo RPS ele deve se tornar uma nota fiscal de serviço. O prazo de gerar esse RPS e enviar a nota fiscal de serviço, ele varia conforme as prefeituras, então sempre é bom dar uma conferida. Mas mais ou menos o padrão é 10 dias, tá? Então aqui, como vocês podem observar, a gente vai ter a grande maioria uma boa parte das prefeituras a gente tem integração, mas igual ainda pode ter uma chance de a tua prefeitura não estar aqui. E aí, nesse caso, o que vocês vão fazer se a prefeitura não está aqui? Vocês vão, primeiramente, validar com a Secretaria da Fazenda se a prefeitura já emite notas fiscais eletrônicas. Então, caso sim, aí vocês vão entrar em contato com a nossa equipe para sugerir integração. Isso pode ser via ticket, via telefone, como vocês preferirem, mas é sempre válido deixar a sugestão, porque aí a gente sabe da necessidade, a gente sabe que é necessário. Então, se vocês não abrirem essa requisição, a gente também não tem como saber. Então, é muito importante abrir o ticket e registrar essa solicitação de melhoria. Ok, então, no nosso próximo passo, dentro do Bling, a gente precisa conferir os dados da empresa, tá? E adicionar algumas informações. Então, eu vou entrar aqui em Preferências, Empresa, alterar dados da empresa. Aqui, eu preciso configurar esses dados, por quê? Porque é em cima desses dados que o sistema vai utilizar para a emissão da nota fiscal. E além da nota fiscal, a gente precisa também de algumas informações para fazer a emissão da nota fiscal de serviço, que são elas: a inscrição municipal e o CNAE. Para quem não sabe, o CNAE é a Classificação Nacional da Atividade Econômica, ou seja, é um código, e esse código vai dizer qual é o segmento que a tua empresa trabalha. Tá? Então, aqui também a gente tem outra situação, no caso de nota fiscal eletrônica, que a inscrição estadual também precisa estar preenchida, caso contrário a gente não consegue fazer a emissão. Mas para a nota fiscal de serviço, inscrição municipal e CNAE, a gente precisa fazer esse preenchimento. Aqui, lembrando, são códigos de teste, tá? A gente não está no ambiente real, são ambiente de teste, mas vocês vão ter essa informação real. Onde vocês vão conseguir ela? No Cefaz, a contabilidade também vai conseguir informar para vocês, e é só preencher aqui. Aqui também a gente consegue inserir o logo também, que facilita bastante na identidade visual da empresa. Então, basta clicar em salvar. E agora, a nossa próxima etapa é configurar o certificado digital. Então, eu vou entrar aqui em Preferências, Certificado Digital, Configurações de Certificado Digital. Aqui, o Bling, nós temos dois tipos de certificado digital, que é o A3 e o A1. O A3, ele vai ser por uma leitora ou por um token, tá? E essa leitora ou token, ela vai ter validade de 3 anos, ou seja, o certificado A3 ele vai ter validade de 3 anos. E, para fazer a configuração dele, qual é o processo? Vocês vão selecionar aqui essa opção. Vocês vão entrar no site do fabricante de onde vocês adquiriram esse certificado. Então, por exemplo, comprei meu certificado A3 pela CertSign. Tudo bem. Entra no site da CertSign, procura o modelo da leitura ou do token que você adquiriu, baixa o drive dessa leitura ou token, instala ele na máquina, reinicia o computador se for necessário, entra novamente nessa tela aqui, baixa o Bling NFE para Linux. Aqui no caso é Linux porque eu estou utilizando o Linux, mas no caso de vocês pode ser o Windows, Mac, assim sucessivamente. E aí, instalando esse programinha, é bem simples, é avançar, avançar, avançar e concluir. Pronto, está instalado. Ele vai aparecer aqui no final, no lado direito, próximo do relógio.
Então, ele sempre precisa estar aberto para funcionar. E aí, depois de feito isso, a gente pode deixar aqui o gerenciador criptográfico automaticamente, digitar o PIN. Esse PIN ele vai ser definido no momento em que vocês estão adquirindo o certificado. Clicou em testar, ficou verdinho, tá ok, tá pronto, pode ir para a próxima etapa. Já no caso do A1, a gente tem duas opções de instalação do A1 máquina do cliente e A1 servidor. O que muda entre elas? O A1 máquina do cliente, como o certificado A1 ele é um arquivo, então quando a gente opta por deixar ele na máquina do cliente, é só aquela máquina que vai ter acesso ao certificado. Ou, por exemplo, na máquina em que esse certificado de arquivo estiver instalado. Então, como que isso vai facilitar ou piorar a minha vida? Se eu, por exemplo, eu emito nota em vários computadores, não é o indicado deixar na máquina do cliente. Por quê? Porque senão eu vou ter que instalar em todos os computadores, né? A diferença do servidor é essa. Se eu coloco ele no certificado nos nossos servidores, o certificado de vocês vai estar na nuvem. Então, de qualquer dispositivo que eu tenha acesso ao Bling, acesso à internet, eu consigo fazer uma emissão de uma nota. Sem ter a necessidade de instalar em todos os lugares, em todos os computadores. Não faz sentido. Então, a gente sempre recomenda deixar instalado nos servidores para facilitar a vida nessa questão. Para instalar o A1 é bem tranquilo, então basta selecionar a opção, clicar em adicionar certificado, entrar escolher o local desse certificado dentro do computador, inserir a senha também, que vai ser definida no momento de que vocês forem adquirir o certificado. E pronto, se ele ficou verdinho a tela, tá ok, então a gente pode salvar. Outro detalhe importante, o A1 ele tem validade de 1 ano. Que essa também é uma diferença do A3, e ele é um arquivo. Perfeito, então se ficou verdinho, não esqueçam de clicar em salvar. Clicou em salvar, tá ok, e a gente pode passar para a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa, ela é voltada na parte de impostos, tá? A nota fiscal de serviço, ela exige que a gente faça algumas configurações, e essas configurações, a melhor pessoa para ajudar vocês é a contabilidade. Onde nós vamos conseguir entrar nessas regras? Entrando aqui em preferências. Aqui nós vamos ter a opção de serviços e configurações DNF-SE. Entrando aqui, a gente vai ter algumas opções que eu recomendo vocês revisarem todas essas opções para garantir que não dê nenhum tipo de problema. Como vocês podem observar, aqui nas configurações básicas ISS, eu já cadastrei um código de um serviço, uma alíquota e o KNAI. Então, aqui a gente vai simular como se fosse uma loja que faz manutenção de computadores e eu usei um KNAI respectivo, um código de serviço respectivo a essa operação. Então, aqui eu recomendo, se vocês trabalham com mais de um serviço, adicionem todos eles aqui, e aí no momento em que vocês estiverem gerando a nota fiscal de serviço, vocês vão ter a opção de escolher lá no momento da emissão. Aqui também nós temos a questão da numeração. Aqui no caso eu já fiz uma nota de teste, então ele já está me buscando o próximo número, mas se, por exemplo, se lá no meu site da prefeitura eu tivesse um número, eu teria que dar a sequência a partir daquele número. Aqui nós temos as configurações dos impostos, então a contabilidade sempre vai ajudar em relação a isso. Aqui a gente consegue fazer a parte de envio dessa nota, consegue definir um e-mail padrão para fazer esse envio. E nas configurações adicionais, aqui, por exemplo, tem algumas prefeituras que vão exigir uma senha de cadastro. Então, aqui também vocês vão preencher essa senha para acessar, para fazer o envio e tudo mais. Então, aqui é onde a gente preenche. E alguns outros detalhes, por exemplo, condição de pagamento, o tipo de emissão, texto, enfim. É bom dar uma olhadinha em todas essas opções para garantir que todas as configurações estejam ok. Novamente, a contabilidade vai saber orientar qual é a melhor opção para o negócio de vocês e para o serviço de vocês. Tá? Clicando em salvar, a gente já
passa por essa etapa de configuração tributária e já consegue entrar na parte de produtos. Então, aqui em cadastro produtos, normalmente quem trabalha com serviço vai ter dois tipos de produto. Um que vai ser um serviço e o outro que vai ser, por exemplo, uma peça, né? Então, a gente precisa cadastrar esses dois tipos de produtos para a gente conseguir fazer essa ordem de serviço ou até mesmo a nota fiscal. Então, eu vou cadastrar aqui dois produtos para vocês visualizarem. Aqui eu já tenho dois cadastrados, mas vamos cadastrar mais dois para a gente fazer junto. Então, aqui em cadastro produtos, que foi onde eu entrei, eu vou clicar no lado direito em incluir cadastro. Então, agora eu vou cadastrar outra formatação. Poderia ser uma visita técnica. Visita técnica. Ok, essa visita técnica ela vai ter o código de VIS 01 de visita. O tipo, aqui nesse campo é onde eu defino qual é o meu tipo de produto. Então, ele é um produto ou é um serviço? Ele é um serviço. Consequentemente, vocês podem observar que ele saiu todos os campos aqui que não são necessários e a gente vai preencher só o que é necessário. Então, aqui, tipo serviço, formato ele é um formato simples, é uma visita, mas eu poderia cadastrar ele com variação, com composição. Daqui a pouco tem alguma situação que é necessário cadastrar num formato diferente, né? Mas enfim, vamos deixar ele no formato simples. A unidade eu preciso preencher, caso contrário, no momento que eu faço a emissão da nota fiscal vai dar problema. Então, o preço de venda. Aqui tem algumas outras opções, por exemplo, fornecedor como é serviço não vai ter. As tags, se eu quiser criar uma categoria interna do sistema. Na parte de tributação, não se esqueçam de preencher a origem e o NCM. Aqui é um NCM fictício também. Arquivos e imagens é um serviço, né? Então, teoricamente, a gente pode colocar uma imagem fictícia, mas também não tem necessidade, tá? E informações adicionais a gente consegue complementar a descrição desse produto. Cliquei em salvar. Automaticamente vocês podem observar que ele não me habilita nem o estoque, porque é um serviço, e ele cadastrou. E agora, para mim cadastrar uma peça, né? Então, eu vou clicar aqui em incluir um cadastro, vou escrever aqui o nome do meu produto, o código SKU, eu vou colocar. É muito importante inserir o código SKU, tá, gente? Por quê? Tanto nos produtos pais, quanto nas suas variações, esse código SKU ele não pode se duplicar. E o que vai mudar, tá? O código SKU, ele é basicamente o CPF do produto. Então, por exemplo, eu posso localizar esses produtos pelo código SKU. Então, façam o código que tenha sentido. Em relação a quê? Não um número totalmente aleatório. Por exemplo, aqui eu sei que é uma memória porque meu código SKU é MEN02, então é de memória. Então tem que fazer sentido, tá, gente? Então agora aqui unidade, eu vou inserir o nome da unidade, o preço, vou colocar aqui o preço do produto. As características preciso preencher? Depende. Tá? Se vocês têm uma loja em que vocês têm a ideia de integrar com alguma loja virtual, que é uma possibilidade, o ideal é preencher todas as características para que fique um cadastro bem completo. Então, claro que a gente não vai entrar muito nesse detalhe, até porque a gente tem um webinar de e-commerce que vai acontecer na quinta-feira. Então, se vocês tiverem interesse de participar, só deem uma olhadinha aí na nossa playlist de webinars e vocês podem visualizar aí o nosso treinamento de quinta. Aqui é a mesma coisa, segue a mesma tag com o mesmo objetivo, que é para criar uma categoria interna. A questão de estoque, aqui a gente já consegue inserir a quantidade que a gente tem em estoque, o preço de compra e o preço de custo unitário. Então, o preço de compra é o preço que você pagou no produto e o preço de custo é o preço com os impostos. Aqui também a gente já consegue, na aba de fornecedores, vincular um fornecedor já existente. Na aba de tributação, a gente precisa inserir o NCM e a origem por causa da nota fiscal. Arquivos e imagens, a gente pode adicionar alguma foto e informações adicionais para complementar o cadastro desse produto. Então, vou clicar em salvar.
Pronto, cadastramos a nossa outro produto, mas aqui ele é uma peça, ele não é um serviço, tá? Ele é um produto normal, um produto simples. E já também inserimos o nosso estoque. Caso eu queira editar esse estoque, como é que eu faço? Como é que se eu me atrapalhei, não contei certo, ao invés de 10 é 5 unidades. Clica aqui nesse cubo. Clicando no cubo, a gente consegue incluir um lançamento. Esse lançamento ele pode ser uma entrada que vai somar ao saldo atual. Então, por exemplo, se eu der uma entrada de 5 unidades, eu vou ter 15 no saldo atual. Se eu der uma saída de 5 unidades, eu vou ter 5 unidades no saldo atual. Ele vai subtrair do saldo atual. E se eu fizer um balanço de 3 unidades, ele vai atualizar o saldo. Então, ele vai passar de 10, ele vai passar a ter 3 unidades. Tá? Essa atualização eu posso fazer via planilha também. Então, por exemplo, preciso cadastrar todos os meus produtos e preciso fazer um lançamento de estoque. Né? É um cenário bem comum. Então, vocês podem fazer a atualização via planilha e isso vocês encontram também nos nossos manuais. Ok, então, seguindo aqui no nosso próximo passo, então a gente tem cadastrou um serviço, cadastrou um produto, agora a gente precisa cadastrar um cliente. Esse cliente a gente consegue cadastrar ele diretamente aqui no nosso cadastro clientes e fornecedores, clicando aqui em incluir cadastro, preenchendo todos os dados, esse cliente vai estar cadastrado. Ou também a gente pode utilizar a própria ordem de serviço para fazer esse cadastro. Ou, por exemplo, a própria nota de serviço. Então, eu posso cadastrar esse cliente no momento em que eu estiver fazendo a nota de serviço, a ordem de serviço ou a nota. Bem tranquilo também. Então, vou entrar aqui para a gente criar uma ordem de serviço, né? Então, simulando que o cliente está no meu estabelecimento, vamos supor com um computador para conserto, e eu vou dar entrada nesse equipamento dentro do meu sistema. Então, aqui, serviços, ordens de serviço, aqui eu consigo incluir a ordem. Aqui eu consigo digitar o nome desse cliente, e eu já consigo cadastrar ele a partir dessa tela aqui mesmo. Então, por exemplo, se eu cadastrar, e aqui ele já me diz que esse não parece ser um contrato que não está cadastrado. E aí ele dá um clique aqui para a gente completar os dados desse cliente. Tá? Então, feito isso, eu preenchendo os dados desse cliente e clicando em salvar, esse cadastro vai automaticamente para cadastro clientes e fornecedores. Tá? Nesse caso, eu vou usar um cliente que já está criado. Tá? Então, vocês podem observar que são dados que estão preenchidos, mas são dados fictícios, mas estão preenchidos. Aqui eu consigo descrever o equipamento, então pode ser um notebook, Samsung, mais fonte. Aqui nós vamos inserir o modelo RV411, mais fonte. Aqui a gente consegue inserir o número de série desse equipamento, vou colocar um número aleatório aqui. O problema apresentado, então, computador não liga. Alguma observação no recebimento, que pode ser notebook branco com adesivo na tampa, sei lá, alguma observação que seja do próprio recebimento. E aqui alguma observação interna que seja necessário preencher. Aqui também a gente vai conseguir inserir as peças e os serviços que foram executados. Isso também a gente pode fazer depois que nós salvarmos essa ordem de serviço. Aqui também a gente tem o número da ordem, que é interessante usar esse número para identificar o equipamento quando chegar, porque aí tu consegue identificando o equipamento, tu já consegue localizar ele facilmente. Aqui a gente, quanto mais itens preencher, melhor. Então, tipo, data de entrada, data prevista, data do término, para você ter uma média de quanto tempo demorou para fazer esse equipamento, né? Aqui a gente consegue marcar que é para fazer o orçamento, né? Se tem garantia, a gente marca aqui e alguma informação da garantia.
observações do serviço, se precisar salvar dados do cliente, por exemplo, né? Aqui a gente pode cadastrar o técnico e informações ao técnico e o técnico que é responsável por essa ordem de serviço. Logo mais aqui para baixo, a gente tem a condição de pagamento que eu já vou comentar com vocês. Feito isso, preenchendo todos os dados da ordem de serviço, a gente pode clicar em salvar. Então, está aqui a nossa ordem de serviço, temos aqui o botão de orçar, para fazer um orçamento dela. Só que antes de eu continuar, eu vou mostrar para vocês onde que a gente cadastra a forma de pagamento. Então, eu vou clicar aqui em preferências, por padrão, o Bling já vem cadastrado com duas, mas eu vou mostrar para vocês onde a gente cadastra essa forma de pagamento. Preferências, finanças, gerenciar formas de pagamento. Aqui ele é bem simples, só clicar em incluir forma, preencher os dados da forma de pagamento que vocês querem criar e clicar em salvar. A gente tem vários vídeos no nosso canal que mostra bem certinho toda a parte de financeiro, se vocês têm dúvida a respeito disso, tá? Beleza, voltando aqui para a nossa ordem de serviço, agora vamos supor que a gente já fez o conserto desse computador e se a gente entrar aqui novamente, a gente vai ver que a gente ainda pode adicionar as peças e os serviços executados. Aqui nessa aba aqui a gente consegue adicionar algum anexo também, a gente tem essa disponibilidade. Então aqui, na peça, vamos supor que foi trocada uma memória e do serviço foi feita uma formatação. Então a gente tem aqui os dois serviços, né? E eu vou clicar em salvar. Beleza, agora como que eu vou mandar esse orçamento para o cliente ou como que eu vou imprimir essa ordem de serviço para mandar para ele? Como que eu vou fazer essa questão? Então aqui, ó, clica nos três pontinhos. Se eu quero imprimir, eu posso clicar em imprimir e aqui ele já vai me dar o valor, todos os dados, tudo certo. Se eu quero enviar para o cliente pelo WhatsApp, eu posso clicar aqui nos três pontinhos e enviar pelo WhatsApp, ou eu quero enviar por e-mail, eu posso clicar por enviar por e-mail. Vamos supor que chegou outra cliente com o mesmo suspeito e eu quero aproveitar essa ordem de serviço aqui para otimizar meu tempo. Então, eu posso escolher a opção de clonar a ordem. E aí ele já vai fazer uma cópia em cima dessa ordem mesmo, para a gente ganhar tempo. Beleza. Então, feito isso, então a gente já tem o nosso valor, a gente já imprimiu, mandou para o cliente, fez todo o processo. Aqui a gente tem a opção de mudar os status dessa ordem de serviço, isso é importante porque a gente consegue visualizar em que situação que está. Por exemplo, mandei o orçamento para o cara, está em orçada. Tá aqui, bolinha vermelha. Tá? Aqui tem outro detalhe, vocês notaram que eu tive que tirar o filtro aí para mostrar, né? Eu vou atualizar a página aqui para mostrar para vocês. Aqui para o padrão, ele vai mostrar as ordens de serviço que estão com a situação em aberto. Para a gente conseguir ver os outros status, ou a gente usa um filtro, tá? E clica em filtrar, ou a gente tira clicando no xizinho. E clicando no xizinho, ele vai mostrar todas as ordens de serviço que foram feitas e seus respectivos status. Então, vai mostrar todas, tá? Então, o cliente, vamos supor que o cliente aprovou. Então, a gente já pode fazer o faturamento, tá? E a gente também pode, por essas situações, definir se a gente quer que baixe o estoque ou não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde a gente faz essa questão. Então, vou abrir numa nova guia, aqui em preferências, sistema, gerenciador de transições. Aqui a gente tem ordem de serviço. Então, aqui a gente consegue definir. Eu tenho a minha ordem de serviço. Quando ela estiver com o orçamento orçada e for para aprovada, eu quero que ele lance estoque. Então, eu tenho como fazer essa automação, eu tenho como melhorar ali os meus lançamentos para que já desconte, pelo menos na peça, esse valor de estoque, para que não tenha nenhum problema em eu vender uma peça que já foi vendida em alguma ordem de serviço, tá? Então, eu tenho como fazer essa automação. Perfeito, então.
Então, quando eu sei que a minha ordem de serviço, ela tá com a bolinha rosa, ou seja, ela tá aprovada, eu posso fazer o faturamento. Então, aqui, como que eu vou optar por faturar? Visto que uma nota é de serviço, pois eu tenho a minha formatação, e outra nota é de produto. Então, eu vou ter que fazer dois tipos de nota. Eu vou ter que fazer a nota de serviço e a nota fiscal eletrônica, ou até mesmo a nota fiscal do consumidor, dependendo do caso. Então, são duas formas de nota que eu preciso fazer. Então, por exemplo, como que eu devo prosseguir agora? Então, se eu tenho meu pedido aqui, o cliente aprovou, deu certo. Vou lançar o estoque manualmente. Então, vocês vão observar que o estoque vai ficar com um Ezinho aqui. E se eu entrar lá no meu produto, aqui ele já vai ter 9 unidades. Se eu clicar aqui no cubo, eu já vou ter uma movimentação, uma saída, né? Referente a essa peça. E vocês podem observar que o meu serviço não mexeu estoque nenhum, porque é serviço. Ok, então agora para mim gerar essas notas, então quando eu preciso gerar a nota fiscal de serviço, eu clico nos três pontinhos, escolho a opção gerar nota de serviço. Ele já vai preencher os dados da nota conforme os dados do cliente que estão na ordem de serviço. Os dados, a descrição, a tributação que a gente definiu lá atrás, os impostos, tudo certinho. Essa daqui vai ser a nota fiscal de serviço. E aqui também eu tenho como definir o pagamento, tá? Então, vamos supor que o cliente vai pagar em dinheiro. Então, ele já vai pagar os 120 em dinheiro. Ou transferência bancária, ou cartão, como vocês preferirem. E essa forma de pagamento também eu consigo definir lá na ordem de serviço também. Lembram que eu mostrei para vocês no final da página? Então, eu já consigo facilitar. Vamos supor que o cliente vai me pagar em 2 vezes, eu já posso fazer em 2 vezes, né? E assim sucessivamente. Ok. Então, feito isso, a gente já pode clicar em salvar e vai estar aqui a nossa nota fiscal do serviço, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar esse RPS, gerar e enviar esse RPS para a prefeitura do estado de vocês. Então, aqui, como eu tenho duas, eu posso selecionar as duas e clicar aqui em enviar nota fiscal selecionada. Não vai dar certo, tá, gente? Porque aqui é um ambiente de teste, nosso certificado é de teste, tudo é de teste. Mas é isso que vocês vão fazer. Vocês vão selecionar elas aqui e vão escolher a opção enviar nota fiscal selecionadas. Feito isso, vamos voltar lá para a nossa ordem de serviço e vocês vão observar que a gente tem mais uma nota fiscal para gerar, né? Então, aqui a gente gerou a nota fiscal de serviço, a gente precisa gerar a nota fiscal da venda. Então, eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou escolher gerar nota fiscal. Ele vai fazer o mesmo processo, ele vai pegar todos os dados do cliente e o produto que esse cliente comprou e vai preencher tudo bem certinho na nota fiscal. Aqui também eu consigo fazer a condição de pagamento e posso dar um salvar. Quando eu clicar em salvar, essa nota fiscal eletrônica ela foi feita. Para a gente enviar ela, basta a gente selecionar e enviar a nota fiscal selecionada. Então, a gente já fez esse processo, a gente consegue enviar ambas as notas, a gente já consegue enviar para o Cefaz. E aqui também, claro, a gente pode lançar contas, a gente pode imprimir essa DANF, a gente tem N outros fatores que a gente pode fazer, tá? Mas é tudo bem tranquilo, não tem mistério. Clicando os 3 pontinhos, eles sempre vão ajudar a gente nessa questão. E para enviar, basta clicar em enviar nota fiscal. Ele vai pedir o que a gente quer lançar, se quer enviar a nota por e-mail, lançar contas, estoque, assim sucessivamente. E é só fazer o envio. Aqui lembrando que a gente está no ambiente de testes, tá? Então, para sair no ambiente, a gente precisa clicar aqui e aí já mudar o ambiente para a produção. Ok, então a nossa próxima etapa, então vocês podem observar aqui, só para a gente visualizar como ficou a nossa ordem de serviço. Ela vai ficar, vocês podem observar que a bolinha ela ficou verde, tá? Significa que ela foi finalizada, foi faturada, foi finalizada. E tá pronto. Se a gente, por exemplo, fizesse a forma de pagamento direto por aqui, também daria, tá?
Então, independentemente, vamos supor que o serviço ela vai pagar no dinheiro e a peça no cartão. Tu pode alterar conforme a nota que você está girando, você pode alterar os lançamentos conforme a nota. E aqui também a gente não lançou contas, tá? Mas a gente poderia ter lançado, então automaticamente já vamos alimentando o nosso financeiro. Para mais informações do financeiro, dê uma olhadinha no nosso webinar de finanças, que também está no nosso canal do YouTube. Perfeito, então. Tá, mas Jéssica, eu quero gerar, eu não trabalho com ordem de serviço, eu quero trabalhar com nota fiscal de serviço, como é que eu devo fazer? Então, não tem problema, você consegue gerar nota de serviço a partir da nota. Então, criando uma nota, a partir dessa tela, você consegue fazer a emissão dela também, sem ter obrigatoriamente uma dependência com uma ordem de serviço. Tá? Então, se não vou trabalhar com ordem de serviço, tudo bem. Então, tu entra aqui em serviços, notas fiscais de serviço, e aqui você vai incluir uma nota, vai preencher todos os dados desse cliente. Deixa eu fazer aqui. Né? Ele já vai buscar os dados desse cliente. Eu poderia preencher aqui na hora também, que ele vai também salvar da mesma forma. Consigo descrever os serviços. Aqui ele já está buscando o meu conjunto de tributação, que eu configurei lá na tela, na primeira tela. Vou inserir o valor. Aqui eu consigo mexer na parte dos impostos. E aqui já eu consigo inserir vendedor, comissão, se tiver, né? E a condição de pagamento. Se tiver alguma observação e tudo mais, eu consigo preencher aqui. Quando eu clicar em salvar, ele automaticamente já faz essa nota, que eu só preciso fazer o envio dela. A única diferença é que ele não vai mostrar esse O aqui, que é o de ordem de serviço. Então, como a gente não gerou a partir de nenhuma ordem, tá aqui aí a nossa nota fiscal de serviço gerada. Aí, outro detalhe importante em relação a esse enviar notas fiscais selecionadas, isso tudo depende, está vinculado à prefeitura que a gente viu lá anteriormente, tá? Então, se a prefeitura de vocês está naquela lista, vocês vão ver qual é o tipo de transmissão que o Bling vai fazer com essa prefeitura, e aí vocês vão visualizar se vai ser web service, se vai ser TXT, se vai ser XML, e aí tudo vai fazendo mais sentido. Tá, e agora a gente já entra na parte de contratos. Tá, o contrato, em que caso vocês vão utilizar o contrato? Então, aqui em serviço, contratos, vocês vão utilizar os contratos para quando vocês precisam fazer uma cobrança recorrente, por exemplo, um aluguel, um serviço de internet, qualquer coisa que vocês trabalharem com cobranças recorrentes, vocês podem utilizar o contrato. Como que a gente faz para criar e para gerenciar esses contratos e cobranças e tudo mais? Então, aqui eu vou incluir um contrato. Aqui eu vou inserir o nome do cliente. Também eu posso cadastrar ele a partir dessa tela. Vou inserir o número do contrato. A descrição, então, serviço de internet. Situação, data do contrato, o valor desse contrato. Aqui a gente tem o vencimento. Quando é no mês corrente, é quando o pagamento é antecipado do serviço. Quando é no mês seguinte, é quando o pagamento é posterior ao serviço. Então, tipo, eu vou utilizar e vou pagar após. E em 2 meses é quando o cliente vai pagar em 2 meses a cobrança. Então, nesse caso, vai ser no mês seguinte, vai ser no dia 10, vai ser mensal, né? Então, todo mês eu vou ter essa cobrança, mas eu posso alterar aqui, né? Aqui no caso, a impressão do período de cobrança é se no detalhe da cobrança ele vai imprimir essa relação ou não. Então, eu vou marcar que ele não imprima. E aqui, se vocês querem que ele gere a nota fiscal. Então, se eu optar por gerar a nota fiscal, no momento em que eu gerar a cobrança desse contrato, ele já vai gerar a nota fiscal dele. Então,
Nesse caso, eu vou optar por não girar. Se caso eu queira optar aqui, a gente consegue inserir todos os dados da nota. Qual vai ser a natureza, qual vai ser a CFOP, tudo bem certinho. Mas nesse caso eu não vou optar por girar. Aqui nos dados adicionais, a gente tem um campo bem importante, que depois a gente vai voltar nele, que é o tipo da manutenção. Tá? Esse tipo de manutenção ele serve para quando a gente quer fazer um ajuste de valor massivo nos nossos contratos. Na verdade, a gente tem dois caminhos. A gente pode fazer por valor, ou seja, então gerei a cobrança, ele vai levar em consideração esse 150. E se eu optar por indexação, dentro das preferências a gente tem um parâmetro que a gente consegue trabalhar como uma porcentagem para ele alterar esses contratos e essas cobranças. Então, se eu entrar aqui em preferências, escolher a opção de serviços, configurações de contratos e cobrança, aqui eu tenho o índice do valor. Então, por exemplo, se eu colocar 110%, 110, ele vai cobrar 10% em cima desse valor. Se eu colocar 200, ele vai cobrar o dobro desse valor. Então, se aqui, vamos supor que para quem trabalha com serviço de aluguel e todo ano ou a cada 6 meses tem que fazer alguma alteração referente a valores, é um campo que vocês podem utilizar. Então, utilizar por indexação e já inserir esse índice aqui para que todas as cobranças elas alterem conforme for o valor que conforme for a porcentagem que vocês forem aumentando. Então, aqui a gente vai usar valor. E aqui tem mais algumas outras coisas, por exemplo, se vai ter alguma categoria, se vai para qual forma de pagamento que vai essa conta, né? Quem vai ser o portador, se vai ter algum desconto, e assim sucessivamente. Vendedor, número de parcelas, se tiver comissão, observação e assim por diante. A mesma coisa nos anexos, se eu precisar adicionar algum anexo, é aqui que eu vou clicar para adicionar. Ok, então, posso clicar em salvar. E aí ele já vai criar o meu segundo contrato, que é o 2525, tá aqui. Caso eu queira fazer... agora eu vou gerar as cobranças a partir desse contrato, vocês vão ver que é bem tranquilo também. Então, tenho o serviço marcado, eu posso gerar a cobrança no mês, ou eu posso gerar de um período. Então, eu quero gerar já 3 meses essa cobrança. Então, eu já vou gerar do mês 5 até o mês 8. E vou clicar em gerar. Quando eu clico em gerar, ele já me gera 4 cobranças. E se eu entrar aqui em finanças, contas a receber, vou abrir numa nova aba aqui para a gente conseguir visualizar, ele já vai gerar a cobrança. Então, aqui o 150 aqui. Então, do mês 5, do mês 6, do mês 7 e do mês 8. Então, tá aqui as nossas cobranças. Voltando aqui para a nossa tela, vamos supor que eu queira alterar esse valor. Então, ou eu posso fazer pelo o valor aqui, né, como eu expliquei anteriormente, ou eu posso alterar aqui no contrato. E aí, aqui também, eu tenho essa opção. Vamos aqui. É por causa das cobranças, tá? Se eu quiser fazer esse processo de alteração direto no contrato, eu preciso excluir as cobranças que foram geradas. Então, feito isso, agora se eu entrar aqui em finanças, contas a receber, eu, a partir dessas cobranças, eu consigo selecionar aqui, conforme o meu portador. Então, por exemplo, se eu tenho algum banco, eu consigo já selecionar aqui pelo portador. Vamos supor que eu queira gerar pela Bling Conta. Eu posso cadastrar o portador Bling Conta, que quando eu
configurar a Bling Conta, já vai cadastrar esse portador e emitir o boleto desse pagamento. E o cliente já vai receber o boleto. Também consigo imprimir recibo, imprimir a própria, consigo gerar também a nota fiscal de serviço, caso eu não tenha... o cliente nessa cobrança do mês 5, ele me exigiu a nota fiscal de serviço. Tudo bem, eu seleciono essa cobrança e já consigo gerar a nota fiscal de serviço. Ele vai pegar os dados do cliente e já vai gerar, já vai preencher tudo certo conforme o que ele está cobrando, que é a cobrança do contrato mensal. Também eu já consigo fazer essa geração da nota fiscal de serviço, se caso for necessário, né? Então, aqui, os contratos, se eu precisar excluir alguma cobrança, como é que eu faço? Né? Então, tudo bem, entra aqui no contas a receber, faz a exclusão das cobranças, aqui eu posso até excluir tudo, né? Então, posso excluir diretamente que não vai ter nenhum problema e gerar as cobranças novamente. Também não tem problema. Seguindo aqui no nossa parte de serviço, a gente tem o conhecimento de transporte eletrônico. Então, aqui, o conhecimento de transporte, vocês vão entrar aqui em serviço CTE. E aqui a gente consegue fazer a importação desse conhecimento de transporte. Então, a gente consegue importar via XML, né? Então, aqui só define se foi a emissão própria ou terceiros. Clique em importar. Seleciona o XML de importação e pronto. E a partir daqui tu já consegue lançar contas e assim sucessivamente. E também a gente tem a integração com a Log CTE. Então aqui para ver como que faz a integração com essa integradora, entra nos nossos manuais, procura aqui como Log CTE, tá aqui, ó. Então já vai mostrar certinho como que faz essa integração, que é para API, inclusive. E ele já vai mostrar todo o processo que precisa fazer ali, como que importa e tudo mais. Então é só seguir essa instrução aqui que não vai ter problema. Por último, mas não menos importante, a gente entra na parte de relatórios, né? E nesses relatórios, o que a gente consegue visualizar? Então, a gente pode entrar aqui em serviços relatórios. E aqui também a gente vai conseguir visualizar o relatório de início e término de contrato. A gente consegue também visualizar o relatório de início e término de contrato agrupados por mês. Então, quais são os contratos que eu tenho que estão iniciando ou terminando dentro do mês de abril? Então, aqui eu tenho 2 contratos, tá? Aqui também, em serviços, a gente tem a parte de cobranças, que é onde a gente vai conseguir visualizar. Aqui não está mostrando nenhuma. Vamos aumentar um pouco o prazo aqui. Então, aqui a gente já consegue visualizar, aqui nesse menu de cobranças, quais que são as cobranças que eu tenho de cada contrato. Quais são os vencimentos e tudo mais. Então, aqui eu consigo ter uma visão detalhada também, por mês, de tudo que eu já gerei de cobrança, de tudo que eu não gerei. Consigo visualizar todos os contratos, consigo enviar esses boletos por e-mail desses clientes. Tá, então, eu consigo acompanhar essas cobranças por 2 lugares. Por aqui, consigo fazer um filtro mais legal, visualizando mais definido. E também aqui, em finanças, contas a receber, eu consigo acompanhar também as contas que já foram pagas ou não. Então, são 2 acompanhamentos diferentes. Tá? E aqui eu consigo gerar as notas por aqui, também enviar os boletos por aqui, né? E também excluir essas cobranças, caso seja necessário. E se eu clicar aqui, eu consigo ver todos os dados do contrato. Se eu clicar nesse númerozinho que tem aqui dentro, eu consigo ver todos os dados do contrato, cliente, valor, tudo bem certinho. Perfeito, então, gente. Eu gostaria de agradecer a quem deixou um tempinho ali para acompanhar esse nosso webinar de hoje. Se surgirem alguma dúvida, aí vocês não hesitam em nos contatar via telefone, chat ou ticket. A gente vai estar sempre à disposição. E mais uma vez, muito obrigada. E qualquer dúvida, a gente está à disposição aí para ajudar vocês.
Até a próxima, pessoal!